E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais que foram os livros que eu li no mês de março. Muito atipicamente, eu li vários livros novamente. Pra mim, geralmente é no mês de janeiro que eu consigo ler vários livros, e depois, quando iniciam as minhas aulas, meu ritmo de leitura cai muito. Mas nesse ano está sendo diferente, eu estou conseguindo manter um ritmo de leitura bem bacana. E esse mês não foi diferente, inclusive li muitos livros bacanas, e eu vou conversar sobre eles aqui nesse vídeo com vocês. Inclusive, como foram vários, na realidade eu finalizei 5 livros, mas eu tenho 7 livros para conversar aqui com vocês, então não vou ficar me enrolando aqui no início para esse vídeo não ficar muito longo, beleza? Já queria adiantar que nesse tipo de vídeo aqui eu falo um pouco sobre a história, muito por cima, e falo brevemente sobre as minhas opiniões sobre esses livros, porque não são todos os livros que recebem resenha, mas eu aproveito esse espaço para divulgar esses livros para vocês, conversar sobre eles e também expor aqui a minha opinião. Enfim, antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo, se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos, e interagir aí com o vídeo de qualquer forma, porque com isso o YouTube entende que esse vídeo é bacana e ele vai indicar para mais pessoas. E também sempre deixo o link da Amazon aqui na descrição, então caso você queira comprar qualquer um dos livros citados nesse vídeo, ou qualquer outro livro, ou na realidade qualquer outro produto, vocês se sintam à vontade. O produto não sai mais caro para vocês, mas eu recebo uma pequena comissão. Beleza? Então agora sim, vamos começar com esse vídeo. O primeiro livro que eu tenho para comentar aqui com vocês é de um projeto de leitura que eu estou fazendo desde o início do ano passado, mais ou menos, final do ano retrasado, e, enfim, sem meta de quando que vou concluir, que é a leitura da Bíblia. É um projeto meu comigo mesma, e eu vou lendo no ritmozinho que Deus quiser. Na realidade, agora eu estou com o projeto de ler um livro da Bíblia por mês, mas nesse mês eu li 2 e eu vou comentar sobre eles com vocês. Até porque, quando eu finalizo esses capítulos, eu faço algumas anotações sobre cada um deles para facilitar a hora que eu estiver vasculhando aqui a Bíblia e saber me achar assim, o que cada capítulo cita. E inclusive esse último eu me empolguei e eu escrevi pra caramba, tá? Isso aqui são vários post-its, tá? Um colado meio que por cima do outro e tal. Então me empolguei e fui escrevendo durante a leitura, porque foram várias coisas que eu fui achando interessantes, tá? Então eu vou comentar sobre essas coisas aí com vocês. Então, eu acho que no mês passado eu tinha comentado com vocês sobre o livro de Moisés. E no início desse mês eu li e finalizei o livro de Josué, que é o outro profeta que veio para pegar ali o lugar do Moisés assim que Moisés morreu, tá? As anotações que eu fiz aqui, eu vou ler elas, tá? Pessoal, vou comentar aqui por cima. E se alguma coisa se destacada, eu explico aqui para vocês. Mas basicamente, sobre esse livro, eu anotei que nesse livro a gente acompanha a conquista da Terra Prometida. O povo precisa guerrear com cada um dos povos que lá habitavam. Alguns são exterminados, outros escravizados. Eu fiz questão de frisar isso aqui porque é sempre algo que me choca quando eu tô lendo a Bíblia e daí eu vejo esse tipo de situação, como se Deus estivesse ali passando pano por esse tipo de atitude, que é uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas a gente pode conversar aí nos comentários, né, sobre. E aqui também há a partilha da terra entre as tribos. E no final, Josué morre com 110 anos. O pessoal vivia bastante nessa época, né? E depois, esse outro livro, eu li o livro de Juízes também. Era para eu ler apenas no mês que vem. Ou no caso, nesse mês aqui de agora, de abril. Porém, eu me empolguei e daí eu fui lá e li. Já no mês passado. E, enfim. Aí, basicamente, fiz anotações sobre esse capítulo. Aqui, vamos ler. Após a morte de Josué, não demorou muito para o povo começar a desobedecer o Senhor e prestar culto a outros deuses. Em resposta, Deus começou a fazer eles perderem as guerras contra seus inimigos. De tempos em tempos, no entanto, enviava um Salvador para libertar e botar o povo de volta nos trilhos. Então Deus meio que castigava o povo, mas de tempos em tempos surgia uma figura ali que salvava, libertava o povo e meio que dava esperança e também trazia o pessoal de volta para Deus. E aí tudo prosperava novamente, mas passavam alguns anos, algumas gerações e o povo voltava a cultuar outros deuses. Aí aqui também, um desses salvadores, inclusive, é o Gideão. Gideão derrota os midianitas. Após morte de Gideão, que também era chamado de Jerubaal, Abimeleque, filho de Gideão e sua escrava, convence o povo a proclamá-lo rei e mata seus outros 70 irmãos. Sim, Gideão não parava quieto, tinha 70 filhos e inclusive esse Abimeleque
acho que nem contava entre esses 70 filhos, porque eram 70 filhos legítimos. O Abimeleque, ele era filho do Gideão com uma concubina. Inclusive muito ardiloso, não é? Matar 70 pessoas aí gratuitamente só para consolidar o seu poder como rei dos israelitas. O mais novo, Jotão, escapa e faz o povo se questionar sobre as ações do irmão. Então, a princípio, o povo estava achando tudo muito bom, muito bem. E aí esse Jotão vai lá e pra cima do monte e grita pro povo: esse cara literalmente matou 70 pessoas inocentes. Vocês acham isso ok? E daí ele fugiu, porque por motivos óbvios, né? Anos mais tarde, ao tentar invadir uma cidade, Abimeleque é morto ao ser atingido por uma pedra jogada por uma mulher. Então ele pede que o escudeiro o mate para que não digam que ele foi morto por uma mulher. É, exatamente isso daí. Isso aqui eu fiz questão de anotar porque eu achei isso aqui tão engraçado, tão ridículo e, enfim, demonstra muito ali o pensamento do pessoal ali da época, né? Mas enfim, também acompanhamos a história de Sansão. Gostei da história de Sansão, tive uma impressão ruim dele no início, mas no fim ele foi bem emocionante. No fim, tem a história do Levita. Ah, tá. Enfim, aqui sobre Sansão, são vários capítulos sobre ele. E, enfim, a gente acompanha desde meio que do nascimento até a sua morte. E eu conhecia, assim, a história de Sansão, já tinha visto filmes animados. Mas, assim, lendo aqui, eu não vou mentir que eu tive a impressão de que era alguém muito contrassenso, sabe? Mas eu não sei o que era um senso comum na época, mas pra mim, hoje em dia, lendo, são umas coisas que fica tipo assim, cara, se toca, né? Por que tá esperando da vida? Mas enfim. E daí no fim tem a história do levita que teve a mulher abusada e morta em Gibeá. Depois disso, ele cortou a mulher em 12 partes e mandou para 12 cidades de Israel. O povo se revoltou com a história e destruiu a cidade dos benjamitas. Um capítulo com muitas guerras. Essa história aqui no final foi a mais chocante de todas, tá? Esse levita, ele estava viajando com a concubina dele, mas que ele tratava como se fosse a esposa e tal, e um outro servo. Eles vão passar a noite na cidade de Gibeá, e quando eles estão lá, a casa que eles ficam é cercada, e enfim, eles são atacados, e é isso aí que eu disse. Muito bom terminar o livro com essa história assim, bem maravilhosa, levinha, né? E já prepara a gente aí pro próximo livro que vai ser o de Ruth, que a gente vai comentar no mês que vem. Apesar de ter sido um livro que eu peguei para ler mais agora no final do mês, eu já vou tirar ele aqui do caminho e já vou mencionar que também comecei mais um novo projeto de leitura, porque ninguém me para, que no caso é Words of Radiance, do Brandon Sanderson, é o segundo livro da série do The Way of Kings, e que está saindo aqui no Brasil como O Caminho dos Reis. Em português, esse aqui é Palavras de Radiância e eu apenas comecei a ler. Eu estou na página 122. Todo mês eu vou separar alguns dias no final do mês para eu dar continuidade nessa história e vamos ver quando que eu vou terminar. Não tenho uma meta de tempo, nem uma meta de páginas por mês, porque meu tempo às vezes varia, o quanto eu estou ocupada ou não. Enfim, mas esse mês eu fiquei satisfeita por ser um livro em inglês, de fantasia, e que de modo geral eu já leio bem mais lentamente do que eu leio os livros normalmente, que já é um ritmo bem lento. Eu fiquei bem satisfeita que em uma semana consegui ler 122 páginas. Então, mês que vem, voltaremos e conversaremos mais sobre esse livro e vamos ver quantas páginas eu vou ter conseguido avançar nessa história. Agora nós vamos conversar sobre o querido, sobre o estimado, sobre o maravilhoso O Morro dos Ventos Uibantes, que inclusive saiu até resenha aqui no canal recentemente. Muitos de vocês assistiram, nota 10. Enfim, esse livro aqui voltou a entrar em vogue, o pessoal comentar muito, justamente porque saiu uma adaptação, pelo que eu ouvi, muito ruim, desse livro, e aí o pessoal voltou a comentar, teve interesse de pegar para ler, e não vou mentir, eu acho que em parte meu interesse para voltar a pegar esse livro novamente foi justamente esse bafafá que estava tendo aí na mídia. Mas enfim, eu já tinha lido essa história, porém numa versão adaptada, ou seja, uma versão encurtada desse livro. Quando eu li, eu não sabia, mas depois que eu terminei de ler o livro, eu fui pesquisar mais sobre, e daí eu fui ver que a minha edição era um daqueles textos adaptados, inclusive eles conseguiram condensar essa história toda em menos de 100 páginas. Na época eu não gostei, mas aí eu voltei, agora depois de muitos anos, reli esse livro. Que maravilha! Sério, sinceramente, entrou pra minha lista de livros favoritos da vida, e se você não leu,
eu indico muito você pegar para ler, mas eu também indico você pegar para ler ele se você já tiver um pouco acostumado a ler clássicos. Ah, Gabi, mas é porque é difícil de entender? Não, não é difícil de entender. É super fácil, ele é super tranquilo, é até consideravelmente contemporâneo, algumas das discussões que nós temos aqui, construção de personagens e tudo mais, mas eu falo isso porque quando a gente começa a ler clássico, a gente acaba tendo que passar por um período de adaptação com linguajar, ritmo de história, porque é diferente dos livros que a gente escreve e lê hoje em dia. E daí eu digo para você pegar esse aqui, depois você já está um pouquinho acostumado com os clássicos, porque eu não quero que você corra o risco de que você não goste dessa leitura por conta dessa fase de adaptação. Porque esse livro é tão maravilhoso que ele merece ser apreciado na sua totalidade. Então, assim, mas se você já está acostumado, pega. Se você quer pegar para ler, pega. Porque esse livro, ele é incrível, ele é maravilhoso, mas ele não é um livro de romance, tá? Leia com atenção, perceba que é um livro sobre obsessão, sobre pessoas perturbadas da cabeça e que perturbam a cabeça de outras pessoas, tá? E se você quiser saber mais sobre essa história e um pouco mais sobre as minhas impressões sobre esse livro, eu vou deixar linkado aqui em cima a minha resenha que eu fiz e que saiu há umas 2 semanas atrás, tá? Tá bem completinha, tá bem bacana. E eu nunca dou spoiler nas minhas resenhas, então pode assistir sem medo. Um outro livro que eu li aqui nesse mês foi um que eu peguei emprestado na biblioteca da minha faculdade, que é da Agatha Christie, O Assassinato no Expresso Oriente. E esse foi o meu primeiro contato com essa autora. E eu já digo pra vocês que eu gostei muito, tá? Eu não estava esperando gostar tanto. Eu costumo gostar de thrillers, de livros policiais, mas eu não leio com tanta frequência. Mas geralmente quando eu pego eu gosto. E assim, é um livro curto. E é um livro muito interessante, muito intrigante, porque desde o início você fica ali raciocinando junto com o Poirot e os outros personagens quem que é o assassino. Enfim, a premissa desse livro aqui ele é muito simples. Ah, vamos ter uma viagem de trem no Expresso Oriente, que era muito famoso na época da Agatha Christie, no início do século passado, que atravessava toda a Europa e ia até o início ali da Ásia, tá? E aí nesse trem nós temos o Poirot e alguns outros personagens, alguns outros passageiros. E um desses passageiros, que inclusive nem é gente boa, ele acaba sendo assassinado no meio dessa viagem. Acontece que foi numa situação em que o trem estava parado e preso no meio do nada por conta de uma nevasca que travou ali os trilhos e eles não podiam passar. E também não tinha sinais de pegada do lado de fora do trem. Então, obviamente, o assassino tinha que estar ali dentro, obrigatoriamente. E aí a gente acompanha toda essa investigação e a investigação era muito interessante porque o Poirot ele traz as pessoas para elas darem depoimento do que elas estavam fazendo no horário da morte, antes da morte, se elas tinham conexão com esse passageiro que foi assassinado, enfim. E aí a gente começa ali a raciocinar junto com ele, e ver tipo assim, ah não, acho que esse aqui é o culpado, ah eu acho que esse aqui é o culpado, ou não, e é muito divertido. Eu li esse livro super rápido, simplesmente porque eu não conseguia largar. Muito bom, muito divertido, inclusive quero ler outros livros dessa autora logo, que assim, pense num livro bom, pense num livro bacana, gostei muito, inclusive, pelo que eu ouvi falar, esse aqui é um dos melhores dela, tá? Não sei se foi bom ter começado já por um dos melhores, que daí o nível decai, ou se foi ótimo, porque já me fisgou desde o início, mas assim, adorei, tá? Adorei desse livro. E já estou de olho para eu ler algum outro aí nos próximos meses. Aí eu também finalizei um outro livro que se chama Autocompaixão. Esse aqui, meu terapeuta tinha me passado durante a minha terapia, no ano passado, para eu ler. E aí eu comecei a ler muito lentamente, não sei o que, e fui me enrolando e não sei o que. É um livro ok, tá? É um livro ok, é tipo uma autoajuda. É tipo não, acho que é uma autoajuda, mas que fala sobre a autocompaixão. Então assim, esse é um conceito que não é igual a autoindulgência, nem autoestima. É autocompaixão, é você olhar para você e entender que nem tudo vai sair perfeito. Tem momentos que você vai cometer erros, tem momentos em que você vai fazer tudo perfeito, tem momentos em que as coisas ao seu redor vão dar errado, independente das suas atitudes estarem corretas ou não. E é meio que um guia para você não surtar nessas situações, e você conseguir respirar fundo e se tratar com um pouco mais de carinho, da mesma forma que às vezes a gente trata os outros, né? Quando alguém comete um erro e você vê que essa pessoa tá ficando, que aquilo meio que tá pesando no psicológico da pessoa, você vai lá e tenta assim dar
um sossego pra essa pessoa, né? Tipo, pô, não fica assim, não precisa, assim, entrar em depressão por conta de um errinho desses, né? Mas quando é com a gente, aí a gente fica aqui, ó, martelando na nossa cabeça 24 horas por dia, não porque você é burro, porque você é incompetente, porque você nunca dá conta de nada, isso aqui foi falta de vontade, foi falta de comprometimento, não sei o quê. E é um livro que meio que te ajuda você parar e respirar e falar, ok, e tentar se tratar com essa mesma compaixão que você trata os outros, sabe? Não é um livro que te incentiva a ficar estagnado com os seus problemas, falar, não, tudo bem, eu sou assim, mas é um livro que te ajuda a lidar com esses problemas e a como lidar consigo mesmo enquanto você resolve esses problemas. Então, eu achei interessante. Mas autoajuda, eu acho que não é muito pra mim, tá? Mas, enfim, é um livro bem ok, bacana, se você tá passando por um momento meio complicado, se você se identificou com essas coisas que eu descrevi, de repente vale a pena para você pegar e ler esse livro para ver se ele te ajuda a ter alguns insights sobre como se tratar de uma forma melhor. Aí, obviamente, que eu dei continuidade no mangá de Kuroshitsuji, e que aqui em português está sendo lançado com o título em inglês, que é Black Butler, ok? Esse aqui é o volume 30 e... Peraí. Esse aqui é o volume 28? Esse aí, eu acho que esse aqui é o volume 28, tá? Eles ficam botando esses números romanos e ainda com florzinho, não sei o que, e daí eu fico, não consigo ver direito se é um 2 ou se é um 3, se é o 27, se é o 28, mas eu acho que é o 28, tá? Então, dei continuidade aqui nessa história. Tá tudo muito bom, muito interessante. Eu acho que esse mangá que eu também já tinha lido, só não tinha marcado que tinha lido, mas tá sendo ótimo reler, porque eu não lembrava tanto da história quanto achei que eu lembrava. Tá? Inclusive, só alguns momentos aqui durante essa leitura que eu fiquei assim, eu acho que eu já vi isso aqui antes. E, enfim, eu acho que esse aqui foi o último volume que eu li, e daqui pra frente vai ser tudo novo. Mas vamos ver. Espero que mês que vem, no caso, esse mês, eu pegue esse livro novamente para ler, né? Ler o próximo volume, e aí a gente vai descobrir, e mês que vem a gente conversa. E aí eu li um outro livro, que inclusive eu estou pensando em gravar resenha para vocês, que é um livro japonês, que é Chibi-Neko, o Restaurante das Memórias Inesquecíveis. Esse aqui é um livro bem curtinho, tá? E é na mesma pegada, não é na mesma pegada, mas é mais ou menos na mesma pegada daquele livro que eu fiz resenha no ano passado, que eu vou deixar linkado aqui em cima, que é Chocolate Quente às Quintas-Feiras, tá? Mas isso aqui, enfim. Outro livrinho japonês, no estilo japonês de narrar as coisas. Aquele livro eu gostei bastante, esse livro aqui eu não gostei tanto assim. Aqui, a premissa, pelo que eu entendo, eu ainda não li esse outro livro que você tá, mas pelo que eu ouvi falar da história, é parecido com aquele Antes que o Café Esfrie. Só que aqui é uma refeição, tá? Você vai nesse restaurante, você pede uma refeição afetiva, que é o tipo de refeição que você pede um prato para si e um outro para o seu falecido, como se fosse uma oferenda para os mortos, né? No budismo, pelo que eu entendo, tem esse costume. E, enfim, aí, às vezes, não acontece com todos os clientes, mas em alguns casos, esses clientes eles conseguem ouvir a voz dos falecidos deles e, às vezes, não apenas ouvir a voz, como também ver eles e conversar com eles antes que a refeição esfrie. E aqui a gente vai acompanhar 4 historinhas dessas, tá? E, enfim, é uma premissa bastante interessante, eu pelo menos acho, tá? E eu acho que tinha tudo para ser um livro muito emocionante, mas para mim no final acho que foi 3 estrelas e meia, eu acho, foi 3 estrelas e meia que eu marquei ali, porque eu acho que o autor desperdiçou várias oportunidades de deixar esse livro mais emocionante e acabou ficando de uma forma meio, sabe? Mas eu também entendo que isso aqui é algo muito japonês, tá? Muito japonês. Eu tô acostumada a assistir animes, eu estou acostumada a ver séries japonesas, e tem muitas ações e reações deles que pra gente parece meio anticlimático. Tipo, eles são meio frios, meio inexpressivos, e às vezes eu senti falta disso, desse calor, enquanto eu lia esse livro. Por exemplo, cara, se fosse eu reencontrando uma pessoa falecida minha, que eu amava muito, por exemplo, a nossa primeira história aqui, a moça ela vai reencontrar o irmão dela que faleceu tem 2 meses, e que inclusive ele faleceu quando ele estava salvando ela de ser atropelada. Então ela carrega toda essa culpa, além do luto, não sei o quê, e daí quando ela reencontra ele, ela chora, ela
ela só fica em silêncio, tipo, olhando pra ele, enquanto ele vai falando um monte de coisa pra ela. E só quando a comida já tá quase esfriando que ela consegue conversar algumas coisas, mas ainda assim é uma conversa meio fria, meio distante. E eu fiquei tipo assim, irmão, no mínimo que eu esperava, se fosse pra você ficar calada sem conseguir falar nada, é porque você estaria chorando copiosamente, você está revendo seu irmão que morreu pra salvar você, sabe? A gente acompanha todo esse processo de luto da família dela e dela, e daí quando chega na hora dela reencontrar esse irmão, e que era pra ser algo muito emocionante, fica uma coisa meio fria, sabe? E aí eu senti falta assim dessa emoção, sabe? Aí por isso terminei. Eu acho que o autor desperdiçou uma oportunidade de fazer um livro que era para fazer a gente chorar a cada um desses contos, a cada uma dessas crônicas. E ele não fez chorar em nenhuma, tá? Nenhuma. O mais próximo disso, na realidade, foi, acho que foi a última. Não sei se a última é do senhorzinho ou se é do garoto do restaurante, mas quando chega ali na parte do garoto do restaurante, aí esse aí eu me emocionei um pouquinho, não chorei, mas foi o que eu achei mais bacana, tá? Enfim, esses foram os livros que eu li, e, enfim, o vídeo ficou comprido novamente, desculpem, não sei falar pouco, se acostumem, é muito bom falar sobre livros, pra gente falar tão pouquinho assim, e, enfim, eu vou ficando por aqui, tá? Mas comentem aí embaixo se vocês já leram algum desses livros, que aí a gente pode trocar opiniões sobre. Ou se você tem interesse de ler algum deles. Mas aí também, enfim, fica livre aí para comentar o que quiser. Se quiser dar indicação de algum livro que você leu nesse mês também, eu estou aberta a ouvir indicações e anotar na minha lista infinita de livros que eu quero ler, tá? E é uma lista infinita mesmo. Não tem nem tempo em toda a minha vida para ler todos os livros que eu quero ler. Mas eu quero ler. E, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí embaixo. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos aqui desse canal, que está saindo toda segunda-feira, às 18 horas. E é isso. Eu espero ver vocês na semana que vem. Tchau, tchau!